e o filme escolhido é Sérgio. Vou falar sobre o filme, vou falar sobre o diretor, vou falar sobre o elenco, a nota no IMDb, o que eu gostei, o que eu não gostei. Vamos lá, para aqueles que não conhecem, ele é um filme sobre um diplomata da ONU muito importante brasileiro, Sérgio Vieira de Mello. E o filme saiu no final do mês passado, onde ele tem apenas estrelado, apenas entre aspas, né, estrelado pelo um dos melhores atores brasileiros, que é o Wagner Moura, principalmente que eu sou fã do Wagner Moura. Vários, né, Capitão Nascimento, como Pablo Escobar no Narcos e agora com o Sérgio Vieira de Mello. Então vamos falar sobre o filme um pouco, tá pessoal? Eu fui olhar a nota no IMDb e para variar eu me decepcionei de novo com os fãs do IMDb. Mas antes de eu falar a nota, ele é um filme 1h58, ele é recomendado para 16 anos, principalmente porque ele tem cenas de nudez, tá pessoal? E a nota no IMDb é muito baixa para um filme de um calibre desse. E eu li coisas lá que eu achei assim ridículas, pessoal, como desperdiçar grandes atores, né? Que nem Wagner Moura, Ana de Armas, entre outros. E a nota lá tá apenas 6,2 de 10, que é uma nota muito baixa para um filme, conforme eu já disse, desse tamanho assim. É uma responsabilidade enorme aqui que eu vou fazer a análise. Eu fiz a minha colinha, que nem o Altos Negócios, porque não é muito longa, vai ser análise, mas tem que ser bem explicativa para vocês entenderem a ideia por trás do filme. Então vamos lá. Uma coisa que eu achei muito legal assim no filme, pessoal, que ele é o mesmo diretor da biografia do filme de 2009, que é o Greg Baker, ou seja, 11 anos depois ele assumiu a responsabilidade de fazer um filme biográfico em cima de Sérgio Vieira de Mello novamente. E como ator temos o excelente brasileiro Wagner Moura, que eu já disse vários papéis dele. O último mais conhecido dele é o Pablo Escobar na série Narcos. A Narcos normal, tá pessoal? A que fala sobre o cartel colombiano, não a mexicano, porque tem a Narcos México e a Narcos da Colômbia. Ele é o Sérgio nesse filme, que é o protagonista. E a Ana de Armas, que é uma bela atriz e atua muito bem no filme. Ela é a Carolina, que é a namorada dele. E você deve conhecê-la bastante do filme Entre Facas e Segredos. Temos também Brian F. O'Barney. Ele é o Gil Locher e você deve conhecer ele da série Manhunt. E por último escolhido, que é um outro muito importante na história, que é o Bradley Whitford. Ele é o Paul Bremer, que é o diplomata americano. E você deve conhecer ele daquele filme bastante famoso, Corra. Então esses são os 4 atores mais importantes que eu escolhi para falar sobre, tá? Agora vamos falar um pouco do filme. Vou explicar um pouco a história do filme e depois vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei, minha nota final, tá bom pessoal? Mas antes de eu continuar o vídeo, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal e não se esqueça de seguir @concorda com o Rafa no Instagram e no Facebook. Ah pessoal, tenho novidades para vocês. Eu upei quase todos os meus vídeos do canal no YouTube, então você pode ver ele no Watch agora do YouTube à vontade, tá pessoal? Vocês não precisam ir ao YouTube para vocês poderem ver meus vídeos, batam todos disponíveis, tirando o post que deu problema, tentei upar várias vezes e não consegui. Mas vamos lá falar sobre o filme Sérgio, porque é um filme que eu demorei tanto para fazer análise. Primeiramente porque não é um filme que faz muito o meu gosto, mas mesmo assim eu quero trazer para vocês os mais variados assuntos. Entre séries, filmes e animes eu dei uma parada, mas logo eu trago análises, tá? Mas vamos lá. Sérgio Vieira de Mello era um dos maiores brasileiros, diplomata da ONU, Organizações das Nações Unidas. E ele servia com o propósito do que, pessoal? Ele tinha o propósito de conseguir acordo com presidentes revolucionários e criminosos de guerra com o objetivo simples de proteger a vida das pessoas comuns. Ou seja, ele tinha o objetivo de proteger as pessoas e tentar acabar com a guerra. Tanto que quando ele tentou terminar com a do Iraque, ele acabou sendo morto, conforme muitas pessoas já sabem, em 2003. Mas aí vamos dar um salto primeiro para 2000, onde que ele conhece a futura namorada dele, a Carolina Larriera, que ela é protagonizada pela bela Ana de Armas.
onde eles estão no Timor-Leste em 2000 e ele está lá tentando um acordo com o general Xanana Guzmão, que ele é o líder dos rebeldes, a favor de uma pacificação, que esse é o objetivo do Sérgio Vieira de Mello, tá pessoal? E aí ele está lá na Indonésia, ele conhece a Carolina Larreira, ela trabalha na Justiça Econômica, e ele está andando fazendo um Cooper junto com o segurança dele, que é o Gabi, e ele vê ela correndo e ele se cumprimenta e depois ela descobre que ela é tão importante. Só que ela não quer se aproximar dele porque ela é casada e tem 2 filhos e não falou que é a mulher dele, tá pessoal? E aí, quando que ele chega lá, ele tenta falar com o general Xanana Guzmão, líder dos rebeldes, para conseguir um acordo entre eles e o Gus Dur, que era o presidente da Indonésia. Quem comandava lá, que comandou por 24 anos a Indonésia. E aí o objetivo do Sérgio, como sempre, ele é pacificador. Ele quis falar com o Xanana. Primeiro o Xanana humilhou ele, falando que ele não podia usar um chale aqui no pescoço, por causa que ele falou que só as pessoas idosas podiam usar, e aí o Sérgio vai atrás dele, tenta uma reunião e ele dá um papel para eles, apenas esses termos, apenas entre aspas, tá pessoal? Que ele fala o seguinte, ele quer um pedido de desculpa do presidente Gus Dur, só isso que ele quer, pessoal, e que seja independente. Ou seja, um acordo quase impossível, mas nada é impossível por Sérgio Vieira de Mello. Primeiro ele faz uma reunião, um plebiscito com timorenses independentes e o Xanana Guzmão, e ele depois vai falar no Palácio Presidencial com o Gus Dur. E aí eu anotei uma coisa muito importante porque ele fala isso, que ele quer um pedido de desculpa que seja independente. E aí o Gus Dur responde assim para o Sérgio Vieira de Mello. Ele fala assim, o Gus Dur, o mundo não é tão simples quanto você acha. E aí ele fala até a próxima para o Sérgio, e o Sérgio fala esse discurso aqui, pessoal, olha que impactante. Às vezes é tão fácil assim, às vezes a era da ocupação acabou e eles só querem receber um reconhecimento pelo que eles são. A maneira como você olha para eles vai determinar como o mundo olha para vocês. E aí ele consegue finalmente o acordo de paz, a Indonésia se torna independente e tem 3 festas para comemorar. E aí ele decide fazer o que, pessoal? Fazer um Cooper com a Carolina. E quando eles estão fazendo o Cooper, daí eles vão pro quarto, eles transam e no dia seguinte ele ia embora do Timor-Leste. Só que ele não queria se despedir dela. E aí eles começam a se relacionar, mesmo ele sendo casado. E começa o filme mostrando que ela fala para ele que ele tem que aprender a dizer não, porque ela tem certeza que o Bush, em 2003, vai ligar para ele ir para o Iraque, para ele fazer um acordo de paz, já que eles conseguiram derrubar finalmente Saddam Hussein, um ditador que muitos não estavam de acordo, né? Que na verdade ele era aliado aos Estados Unidos e depois virou rival dos Estados Unidos. E aí o Sérgio chega no maior caos lá, em Bagdá, e aí ele comete um dos maiores erros da vida dele, porque ele chega e fala para os policiais que estão de guarda na ordem da ONU, do lugar que fica na ONU, para eles saírem de lá, porque eles vão achar que eles são uma pessoa aliada aos Estados Unidos e eles não querem que seja isso, eles querem mostrar que eles são uma organização independente. E com isso tem um atentado bem no lugar onde que ele trabalhava, onde 15 pessoas morreram. Um deles é o Sérgio, que antes ficou preso junto com o amigo, mas na verdade o final do filme explica que o Gil Locher, na verdade, representa todas as pessoas ligadas ao Sérgio. Ele nunca esteve no Timor-Leste, muito menos em Bagdá. Na realidade ele estava na casa dele, ele não teve que amputar as pernas, que é bem sinistra essa cena, né? E ele tinha um objetivo que o Sérgio, além de pacificar, ele tinha o objetivo de ir numa última missão, onde ele aceitou ir para o Iraque, mas junto com a Carolina, e depois de 4 meses ele ia embora e ia ter a vida dele comum no Rio de Janeiro, num lugar chamado Arpoador, que ele queria viver o resto da vida com ela. Só que nada na vida é como a gente quer, né, pessoal? 3 meses depois a bomba explodiu bem do lado dele, um monte de gente inocente morreu. Só que antes disso, pessoal, tem uma coisa muito estranha, porque o Sérgio, ele discute com o Paul Bremer,
que ele fala que ele quer que a ONU seja reconhecida como uma organização independente e não aliada aos Estados Unidos. Porque pensa comigo, pessoal, se você está numa guerra dos Estados Unidos contra o Iraque e tem a Al-Qaeda do lado, e você fala que você é uma organização aliada aos Estados Unidos, o que vai acontecer? Vai continuar a guerra. E esse era um dos objetivos dos Estados Unidos. Eles, na verdade, mandaram o Sérgio, mas eles não queriam cessar a guerra, porque aproveitaram que ele estava fragilizado quando ele pediu para a guarda militar sair do lugar que ele chegou na ordem da ONU. Então aproveitaram para jogar uma bomba e ele expor a Casa Branca, ia expor os Estados Unidos falando os podres deles. Antes de ele conseguir ligar, a bomba explodiu, ele ficou soterrado, morreu de hemorragia de tanto tempo. Não veio ninguém socorrer a ele, tirando 2 bombeiros americanos que estavam lá. Foi por coincidência. Os equipamentos de socorro, o Paul Bremer sumiu com ele. Não se sabe o que aconteceu. Ninguém veio socorrer ele. E aí tem uma das cenas mais motivantes e emocionantes, né? Quando a Gabi, que é o guarda-costas dele, e a Ana de Armas, que é a Carolina, chega e começa a falar que ama ele. E ele, antes de morrer, o Sérgio, ele pega as alianças que ele ia pedir ela em casamento e entrega pro bombeiro. E o bombeiro entrega para Ana. E o filme acaba dessa forma, assim, emocionante, né? Que você vê o amor que ela tinha. E aí no final fala que a justiça brasileira, mesmo eles não sendo casados, considerou ela como casada. Ela trabalha com justiça econômica ainda. E ela mora no lugar que o Sérgio queria ter morado. E ela carrega as 2 alianças no pescoço dela como uma forma de lembrança dele, né? E aí explica que o ataque, na realidade, foi feito pela Al-Qaeda. Foi ordenado por Abu Musab, que é o líder da Al-Qaeda do Iraque, que depois foi conhecido como Estado Islâmico, né, pessoal? Que todo mundo conhece. Com a morte do Sérgio, marcou o fim de uma era, para uma era da diplomacia da ONU. E a ONU se retirou depois da morte do Sérgio e o Iraque entrou numa longa guerra civil que perdura até hoje, né, pessoal? Que falam que vão tirar as tropas americanas e as tropas na realidade nunca saem de lá e essa é uma batalha infinita. Parece que não tem final, né? Dos Estados Unidos com o Iraque, que virou Estado Islâmico. E essa é a ideia do filme. Quis mostrar um diplomata brasileiro que foi muito importante, um grande pacificador. Um filme bastante emocionante no final, que muitas pessoas choraram, né? Principalmente por ele ser um brasileiro e para mostrar o que ele fez, que ele não fazia por dinheiro, ele fazia porque ele gostava, pessoal, porque ele amava esse ofício dele de ser pacificador. Principalmente que ele não se dava bem com os filhos, né? Tanto que numa parte lá que a mãe do Sérgio faz comida para os netos e os netos nem... O filho dele é alérgico a camarão, né? E aí você mostra que ele era um pai não muito participativo, nem chega a citar a mulher dele na realidade, não se sabe o que aconteceu com ela, só sabe que ele teve um romance, uma paixão alucinante pela Carolina e termina dessa forma. Então a nota que eu dou pro filme, por esses motivos que eu gostei, que eu achei que é um filme bastante impactante, principalmente que é focado na história de um brasileiro tão importante, diplomata da ONU, onde poucos chegaram e poucos vão chegar onde ele chegou e o que ele fez, a nota que eu dou pro filme é 8, pessoal. Eu gostei bastante do filme, eu achei um filme bem motivante. Eu achei que mostra também que pode ter sido uma conspiração dos Estados Unidos que querendo a morte do Sérgio porque não queriam que ele terminasse a guerra. E aí é fácil culpar, falar que o Al-Qaeda se revelar, né, falando, mas não se sabe também ao certo, não se sabe nem se o Bin Laden foi morto de fato, né, pessoal? Muitos apontam falando que ele não morreu de verdade, não se sabe, né? Sinceramente, pessoal, eu não confio em nada que os Estados Unidos falam, principalmente o Trump no governo, que olha como está a pandemia do coronavírus lá, o que está acontecendo com o mundo, porque ele não tomou atitude bem anterior. Então a nota que eu dou para o filme é 8, gostei bastante. Eu achei que é um filme bem legal. Eu não sei porque deram nota 6.2 apenas no IMDb. Eu sinceramente não entendo, tem pessoas que falaram que é um desperdício de os atores tão bons assim. Tem pessoas que deram nota 8, que nem eu dei, tem pessoas que deram 5, tem pessoas que deram menores.
Sabe como é o povo, né? Bem seletivo nas notas. Então a nota que eu dou pro filme é 8, um filme que eu recomendo vocês assistirem. Tinha pego 2 filmes lá que eu comecei a assistir, parei na Netflix de tão ruins que são. A maioria dos filmes da Netflix são tudo umas porcaria. Então é isso, pessoal. A nota que eu dou pro filme é 8. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta e se inscreva no meu canal aqui. Sejam bem-vindos novos usuários. E os antigos continuem firmes que aos poucos eu vou melhorando e finalmente acabaram essa reforma aqui. Agora eu posso ter o meu cantinho. Não sei se é necessário colocar o meu pano azul aqui ou ficar com a parede branca aqui, tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem em casa. Se cuidem. Muito obrigado. Até semana que vem. Até a próxima.